Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vamos lá, tá começando, eu tenho uma super bancada pra te apresentar. Quem vai me ajudar nos comentários hoje, Mendes Júnior. Boa tarde, meu parceiro. Boa tarde, Ju, boa tarde a todos. Ufa, né? O Vitória ganhou uma dentro de casa. Né? Ainda não respirou, né, Ju? Saiu daquela zona ali de desconforto, mas tem um jogo difícil. E o Bahia, mais uma vez, fora de casa, decepcionou o seu torcedor. Esperamos que o Bahia melhore fora de casa. Alan Guimarães, nosso suplente oficial, seja bem-vindo. É amuleto da sorte, né? Pois é, o Vitória ganhou uma sobrevida aí, o Bahia tá oscilando muito, precisa melhorar aí fora de casa. Esperamos que na quarta-feira possa conseguir aí esse triunfo tão esperado. Rafael Thiago, boa tarde, Rafa. Boa tarde, Ju. Boa tarde, telespectador. Sempre um prazer estar aqui nos Donos da Bola. Fim de semana com sentimentos distintos, né, para os torcedores da dupla Bavi. Isso aí, vamos começar então, né? O Vitória recebeu o Atlético Mineiro no Barradão, na zona de rebaixamento, time em crise, com Carpegiani fazendo ajustes, muitas mudanças. Saiu 1-0, foi o suficiente para garantir os 3 pontos. O jogo começou com um susto para os donos da casa. 1 minuto de partida e Ricardo Oliveira ficou cara a cara com o goleiro Ronaldo, mas acabou desperdiçando. Depois do susto, o rubro-negro até que reagiu e criou boas chances de perigo. Aos 31, o Vitória quase abriu o placar. Neilton recebeu na entrada da área, mas mandou a bola por cima do gol. 2 minutos depois, a resposta do Galo. Elias dominou livre na pequena área, mas a bola parou no goleiro rubro-negro. E parecia que o Vitória não estava com sorte. Benítez cobrou uma falta direto para o gol, mas a bola bateu na trave. Fim do primeiro tempo, 0-0 no placar. Mas diferente dos últimos jogos, a torcida do Leão não vaiou o time. A entrega em campo agradou. Tivemos o jogo sob o nosso controle. E em futebol, frisei isso no intervalo, para eles, que aquele domínio que nós tivemos, aquela superioridade, ela não ia ocorrer. Porque você não consegue manter um ritmo forte como nós mantivemos ao longo do primeiro tempo, com a marcação, o adversário sob pressão, marcando só no fundo, sem saída. Faltou um pouco mais de tranquilidade e serenidade de fazer o grande lance, fazer a grande jogada, para nós desfrutar de maiores oportunidades. Na volta do intervalo, a primeira boa chance foi com Elias aos 12 minutos. Na sequência, o Atlético Mineiro teve 2 chances de marcar. Na primeira, Ricardo Oliveira ficou de cara a cara com o goleiro do Vitória. Depois, foi a vez de Elias perder mais uma chance. O Vitória respondeu em grande estilo. Aos 24 minutos, Neilton puxou o contra-ataque rápido e a bola chegou até Lucas Fernandes, que mandou na trave. No rebote, Léo Ceará apareceu e tocou para o gol. 1-0 Vitória. Depois do gol, o Vitória diminuiu o ritmo. O time mineiro só chegou nesse lance. Fim de jogo e a torcida rubro-negra respira aliviada. O Vitória estava a 5 partidas sem vencer e a 3 sem balançar as redes. Com o gol de Léo Ceará, o time se afastou da zona de rebaixamento. O rubro-negro volta a campo no próximo sábado para enfrentar o América Mineiro às 4 da tarde, aqui no Barradão. A equipe está muito confiante nesse momento. Sabe que tem que melhorar muito, tem que estar com os pés no chão. Isso já foi dito no vestiário pelos próprios jogadores. Temos que melhorar, tem que melhorar porque nessa segunda parte, nessa segunda fase de campeonato, as equipes estão muito mais ajustadas, todas elas. Estão mais ajustadas, mais acertadas, consequentemente as dificuldades serão muito maiores. Tá aí
aí o Carpegiani, né, responsável por essas mudanças na equipe do Vitória, mudanças de peças e principalmente mudanças de comportamento. Eu recebi uma mensagem de um torcedor do Vitória hoje dizendo que acordou beijando o cachorro de rua, deu cartão de crédito para a mulher, não só pelo resultado, mas porque estava feliz com a entrega do time em campo, que foi o que o Carpegiani cobrava tanto. Se falta a eficiência técnica, que venha na vontade, né? Ô, Ju, já aproveitando que a gente está falando do Vitória, mandar um beijo para Roque Mendes, que hoje está aniversariando. Olha aí, aniversário do titio. Ficando mais experiente, né? Para não dizer mais velho, que ele não gosta de... Deixa eu aproveitar então e falar aqui, porque Roque sabe do amor, o carinho que eu tenho por ele, uma figura sensacional, sempre soube respeitar todos os profissionais de imprensa e eu criei um laço muito afetivo, ele sabe, e eu sei que é recíproco. Felicidade, meu amigo, toda a saúde para você e sucesso. Ele é um querido, você chama ele na sala de imprensa, Roque, ele... É assim mesmo. Viu, Ju? Mas eu acho assim que o Carpegiani, ele foi muito corajoso, né? Eu vou começar pelo Carpegiani em colocar essas peças das divisões de base. Agora, a gente tem que deixar claro para o torcedor, lógico que eu não quero ser pessimista, mas a gente tem que ser realista com o torcedor do Vitória. O torcedor age muito pela razão, pela emoção. E a gente aqui, nós somos formadores de opiniões. Então a gente tem que mostrar para o torcedor que o Vitória ainda precisa de algumas peças. Lógico, o Vitória fez um grande primeiro tempo ontem, com uma postura, mudou a postura, marcando em cima na primeira linha, como falou o Carpegiani, não deixando o Atlético acho que essa foi a principal mudança, a marcação lá em cima. Começou a marcar na frente, né? O Léo Ceará, o próprio... os jogadores de ataque começaram a marcar e ajudaram o setor defensivo. Então, eu acho que o Vitória melhorou muito, mas ainda precisa. O Carpegiani sabe que os meninos não vão resolver tudo, né? Tem 10 aí no departamento médico, mas esperamos que o Vitória volte mais forte para mudar essa situação dentro da competição. Deixa eu pedir um parêntese aqui para a gente continuar ouvindo você e o Alan e o Thiago. Olha o que a gente está falando aí. Volta aí, por favor. A diferença da marcação alta lá em cima, isso aí é a cara do Carpegiani, isso aí é treinamento, isso aí o Vitória não fazia e fez a diferença nesse jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. Vitória que tem aí a pior defesa do campeonato ainda, mas ontem teve uma postura totalmente diferente, com a marcação em cima começando lá na frente no setor ofensivo, porque quando a gente fala em sistema defensivo, a gente fala num conjunto, num time todo, não termina só na zaga lá atrás. Então essa mudança de postura da equipe foi fundamental para conseguir esse resultado ontem. Até Neilton, você vê que Neilton mudou a postura dele, marcando mais lá na frente, junto com o Léo Ceará. Você vê que o posicionamento aí, ó, na saída de bola, os 3 atacantes já estão encaixados, Ju. Então isso faz com que o Atlético tenha dificuldade atrasa a saída deles, né? E quebra. Quando você pega um goleiro que não tem muita qualidade com os pés, você termina tendo a posse de bola. Aí o goleiro quebra, você tem que ter, por obrigação, ganhar a segunda bola. Eu acho que o Carpegiani propôs isso no primeiro tempo, foi muito bem. E no segundo tempo ele não conseguiu manter. Isso é normal, como ele falou, né? Os meninos entraram bem, mas não conseguiram manter aquele ritmo forte. O Atlético teve até a oportunidade de empatar, de virar, porque é um time experiente. Mas eu acho que está de parabéns o Vitória pela partida de ontem, mas precisa mais. Vocês têm até 4 de setembro para contratar, porque fecha aí o ciclo de contratações, né, a janela. Então, vocês têm que trazer jogador de área. O Léo Ceará é um bom jogador, fez 11 gols em 18 jogos no Confiança. Se emocionou ontem. Ganhou confiança, né? Fez gol ontem, mas o Vitória precisa de muito mais, porque vem muita pedreira aí pela frente. O Carpegiani conseguiu tirar do Vitória o que ele estava cobrando, né? Que era um time mais aguerrido, um time que se doasse mais em campo, né? Que se entregasse totalmente. Você via a marcação do Neilton, né? Até a zaga, todo mundo bem compactado. Agora, o Vitória também a gente tem que lembrar que, claro que o que importam são os 3 pontos, é somar ponto na tabela para poder subir, mas a gente tem que lembrar também que o Atlético teve uma tarde muito infeliz, né? Perdeu gols que normalmente não perde, teve um volume absurdo, como o Mendes falou, poderia ter empatado, poderia ter virado o jogo. Elias perdeu gol de dentro da área, gol que normalmente não perde, Ricardo Oliveira. Então, o Vitória contou com um pouquinho da sorte. Que é importante também, né? E, claro, lembrar aí que o Ronaldo foi muito bem naquele último lance, que o Casale ia fazer o gol do campeonato, né? Não só aquele no meio de campo, mas no primeiro tempo também, Elias de dentro da área deu um chute a queima-roupa que ele pegou
muita qualidade, um reflexo absurdo, né? Eu acho que, após as defesas do jogo de ontem, acho que para um pouco esse questionamento essa cobrança, de quem é o titular do gol do Vitória, né? O Vitória criou várias oportunidades com essa marcação alta, várias, né? Teve algumas chances, apertou a marcação lá na frente, o Vitor às vezes chutava, a bola ia para fora, a Vitória ganhava arremesso lateral, enfim. Eu acho que o Carpegiani pensou o seguinte, né? Quem não jogou, eu preciso mudar de alguma forma. Quem não jogou, pronto, praticamente todo mundo já jogou. Vamos buscar na base quem não jogou. Então colocou, aliás, o Benítez também não tinha jogado, estreou com ele, o Léo Gomes, o Lucas Ribeiro, o Léo Ceará. E além disso, né, o Carpegiani conseguiu recuperar a autoestima e a confiança, que era o principal fator. Eu acho que o André Lima, né, ele optou por ser o Léo Ceará pelo André Lima por conta dessa marcação alta. O André Lima, grande jogador, dispensa, né, apresentação e comentários, mas não teria esse pique, os 90 minutos ou 45 que seja, para apertar a marcação lá na frente no goleiro. Porque ele é o último jogador. Então você sabe, o cara quando recua lá, você tem que ir lá às vezes, na bandeirinha de escanteio para marcar. Então, eu acho que ainda caberia o Cedric na lateral direita no lugar do Jefferson. Pode ser. O Jefferson é um bom jogador, mas ainda não me convenceu. Eu acho que o Cedric, às vezes que entrou muito bem, apoia melhor do que o Jefferson. Tem um pouco de deficiência na marcação, mas isso aí o Carpegiani tem a condição de ajustar. Então, eu acho que o Cedric também cabe ali ter mais oportunidade na lateral direita do Sport. Mas tá de parabéns, Vitória. O Carpegiani conseguiu aí segurar. Né? Mas tem que ser, né? A situação do Vitória não permite que haja uma postura diferente dessa aí. Foram 5 jogos, né, que o Vitória vinha sofrendo gols, e aí, vários gols, inclusive. O Vitória agora parece que conseguiu dar uma secada aí nesse jogo contra o Atlético Mineiro. O Carpegiani, depois do jogo, falou uma coisa interessante. Praticamente todos os times do Campeonato Brasileiro já estão ajustados. E o Vitória está se reajustando no meio de uma competição. A luta não vai ser fácil. Né? Ninguém aqui vai dizer que por um resultado tá tudo diferente, já é a melhor do campeonato. Foi uma respirada que era mais do que necessária, né? Para a equipe dar uma aliviada, sair da zona de rebaixamento. Agora, o caminho é esse, é lutar com as armas que tem. Quais são essas armas? A vontade, a concentração, porque a gente sabe que o elenco é deficiente. Depois, a partida, o Carpegiani também falou sobre essa questão defensiva, da marcação, isso que a gente comentou, de começar lá na frente, que acabou dando certo. Fala aí. Eu gosto de uma equipe certa, atrás, ajustada. Não temos aquilo que é ideal na parte defensiva, no meio, na frente. Não. Estamos um pouquinho distante ainda. Estamos bem conscientes, né? Porque ganhamos um jogo é que eu vou chegar aqui, está tudo bem, etc. Não, tem muito trabalho pela frente, muita conscientização. Mas eu acho que a noção ali do miolo da zaga hoje foi muito boa. Foi muito boa. Então, se eu for dar a crítica, eu não tenho nem time para escalar. Até mesmo comigo, até mesmo com os meus jogadores. Eu não posso me importar com isso. Eu tenho que importar aquilo que eu tiver razão, a coisa muito racional para poder fazer, simplificar as coisas mais simples, características dos meus jogadores, tá? E o contrário, infringir as características, porque senão, mesmo tendo alguma dificuldade, tá? Então, isso eu estou bem consciente, saber escolher o jogador certo, a posição correta, algumas vezes erro, mas tenho que fazer uma equipe, treinar essa equipe, e ter o grupo depois, todo ele à disposição para ver quem vai ser os complementos. É bom quando a gente ouve quem a gente sabe que tem conhecimento no que está falando, né? O Carpegiani fez a leitura perfeita aí do que ele conseguiu fazer na equipe do Vitória, e a imagem ilustrou muito bem a fala dele. Coisa que a gente não viu ainda no Vitória nessa temporada acontecendo. Na verdade, Ju, você fez a leitura antes do Carpegiani, porque quando você falou que a marcação vem desde lá da frente, isso é fato. E nós falávamos aqui em outros programas que o problema do Vitória é que a marcação não começa lá na frente. Não estava começando lá na frente. O problema é que, na verdade, ninguém marcava, né? Nem na frente, nem no meio, nem nos lados. Inclusive, estourava no Ronaldo, que era o goleiro, e estava sendo contestado. Ontem fez uma grande partida. Então, o Vitória foi um time diferente ontem, em termos de postura, não só pelas peças que o Carpegiani colocou em campo, mas a postura dos atletas me admirou muito. Você vê a postura do Neilton, foi totalmente diferente. Você vê o William Farias entrando no segundo tempo com uma postura muito boa.
né? Você vê outros jogadores também com a postura muito boa entrando. Então, você vê que a chegada do Carpegiani começou a mexer com o brio de alguns jogadores. E isso é importante, porque o Carpegiani deve ter dito, se não mudar, não vai servir para trabalhar comigo. E aí, você tem que mudar a sua atitude. E foi o que aconteceu no jogo de ontem. Agora, você foi muito feliz, Ju, quando você falou assim, olha, não podemos achar que está tudo bom, está tudo bem e que melhorou tudo. Não. O Vitória precisa, não quero ser pessimista, repito, mas o Vitória precisa de muita coisa, o Carpegiani sabe disso, lógico, não vai expor para a imprensa, mas sabemos que precisa de algumas peças de reposição para dar uma condição melhor de trabalho ao Carpegiani durante aí esse O pontapé inicial foi dado, né? Ele falou, e ele disse uma frase aí interessante, né? Fazer o simples. E é o que ele tem cobrado nos treinamentos. Eu já falei isso aqui outras vezes. O Carpegiani no treino lá no Barradão, Mendes, ele para várias vezes. No Bahia também foi assim, né? Para diversas vezes e repete. É inadmissível para ele e para mim também, acho que para todos nós, um jogador errar um passe de 3 metros. Ele chama-se treino chático. O boleiro chama chático, porque geralmente é o treino tático. Sim. Como o treinador ele para muito, aí o jogador chama de chato, né? Um treino chato, então chama de chático. Repete o tempo inteiro aquele fundamento ali, é isso mesmo. Vitória tem que fazer o simples, coisa que o Rodrigo Andrade não fez no início do jogo. O Atlético poderia ter feito 1-0, o desenho da partida poderia ter sido completamente diferente. Então, se ele faz o simples, né, toca no zagueiro ali, o recua no goleiro. Não pode complicar, né? Não pode. O Carpegiani sabe da alimentação, do elenco que ele tem à disposição, né? Então, não vai adiantar jogador chinelinho, jogador fazendo corpo mole. Ele está dando oportunidade e maior valor aos jogadores que realmente se dedicam nos treinos. Sim. E que têm uma obediência tática, né, dentro de campo. E isso aí foi mostrado até com as substituições que ele fez, né, com o time que ele botou em campo. Agora o torcedor tem que entender. Não espere time jogando bonito, time dando balãozinho, jogando bonitinho, passe de letra. O Vitória vai ser assim, vai ser um time que vai sofrer muito nas partidas. Agora o importante é sair com os 3 pontos. Estamos de volta ao vivo com os donos da bola para você. Põe os resultados na tela. Olha aí, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Situações distintas para a dupla Bavi, né? O Bahia perdeu para o Santos 2-0. O Atlético Paranaense deu 2-1 no Grêmio. Corinthians 1-0 no Paraná. Cruzeiro 2-1 no Fluminense. O Botafogo 2-0 no Sport. São Paulo 1-0 no Ceará. América Mineiro e Flamengo empataram em 2-2. Vitória 1-0 no Atlético Mineiro. Inter e Palmeiras 0-0 e o Vasco venceu a Chapecoense por 3-1. Assim, a tabela de classificação ficou da seguinte forma. O São Paulo liderando com 45 pontos, abriu uma gordurinha aí o São Paulo de 3 pontos para o Internacional, que tem 42. O Flamengo tem 41, Palmeiras e Grêmio 37, Atlético Mineiro 34, Cruzeiro 30, Corinthians 29, América Mineiro e Fluminense 26, virando a página com 25 pontos o Botafogo, Santos e Vasco tem 24 pontos, o Vitória e o Bahia empatados no número de pontos, 22 para cada. O Vitória tem o Bahia tem um jogo a menos que vai fazer na quarta-feira contra o Ceará, e o Vitória está na frente porque tem uma vitória a mais. O Atlético Paranaense tem 21 na zona de rebaixamento, Chapecoense com 21, Sport com 20, Ceará 17 e o Paraná amargando a lanterninha ali com 15 pontos. Palmeiras, né, Ju? Palmeiras, 9 jogos que não leva gol. Não leva um gol, desde a chegada do Filipão, né? Isso acho que briga pelo título ali até o 5º colocado, né? Se não me engano, tá acima do Atlético Mineiro. Cadê a tabela? Tá ali. O Grêmio. Para mim, briga pelo título aí do Grêmio para cima, né? Já na parte de baixo, tem muita coisa ali para brigar, muito time junto ali. Agora o Atlético Paranaense, né, já mostrou que não vai brigar pela zona do rebaixamento, vai sair dali. Já tem 2 jogos a menos, né? Já engatou uma sequência muito boa aí. Eu acho que o Paraná, o Ceará e o Sport, de fato, são os piores times da Série A. E eu acho que o Vitória tá nesse bolo aí também, disputando pela essa vaga aí, uma quarta. Um 4º time, junto com a Chapecoense. Enfim, o Vasco também não vem bem, mas tem um jogo a menos. Essa briga aí vai ser boa até o final do campeonato. Do 11º até o 18º está em aberto. A diferença é muito pouca. Agora, então, tem muitas rodadas ainda, a diferença é muito pouca. A diferença é o elenco, Como a gente queria, né, Ju, de chegar aqui e dizer... Tá na primeira parte. Olha, a gente está na primeira parte, Bahia e Vitória ali na primeira página, né, da tabela. A gente dizer ali, pô, o Vitória pode alcançar ali uma Libertadores, o Bahia também, mas... Rapidinho, o Vitória ganhou. Teve um dono da bola no jogo para vocês?
Acho que Léo Ceará, pela marca, primeiro gol do Vitória. Pela estrela, né? Que a bola bate Eu na vou dar trave. Garoto da Ronaldo, base, né? eu vou dar Ronaldo, porque foi criticado nas últimas Livrou, rodadas. né? Entendeu? Livrou também. Então o dono da bola vai ser o Ronaldo. Você vai dar o Ronaldo. Não. Não entendi. Você fala O isso, dono eu da vou dar bola vai ser o Ronaldo. Ronaldo. Eu acho que o Léo Porque foi Ceará. contestado. E, além disso, Ju, tem 2 grandes treinadores de goleiro que treinam hoje o Ronaldo. Tanto o Washington quanto o Ferreira. Foram contestados, estão sendo contestados pela imprensa. Eu acho que isso não pode acontecer. Por quê? O Washington é um treinador de goleiro que revelou Kaique, botou Kaique na seleção. Leva ele pra sua Fernando casa, Miguel, não, tem que falar a verdade. Deixa eu mostrar a galera aqui, depois de Mendes Júnior passar o sabão dele aí, né? Põe aí quem tá Tchau. No caso é a Só que mesma pessoa. Toda vez que ela volta no final de semana, ela volta assim. Tá meio grog. Até a próxima. Toda semana dela, quando é bombada, ela volta assim. Só um número preocupante, né? Em 21 jogos da dupla Bavi fora de casa, só uma vitória. Eita, tchau, gente. Até Valeu. amanhã.